Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos colocar a textura no balcão que fizemos no outro vídeo. Nós vamos começar pelas texturas do próprio SketchUp e depois vamos criar a textura do logo da empresa, baixando um logo na internet e dando uma cor de fundo a esse logo. Se você quiser baixar o balcão pronto para acompanhar o exercício e aplicar a textura aí na sua casa, o link para download está no primeiro comentário fixado, ou caso você queira fazer a modelagem do zero, pode assistir a esse vídeo que está no card acima. Depois você volta aqui e faz a textura. Então eu vou começar aplicando a textura preta que vai ser no tampo desse balcão. Para isso eu vou abrir aqui o materiais, essa janelinha de materiais. Tá? Abri aqui, vou procurar aqui cores, olha só, vim aqui onde está escrito no modelo, né? Eu cliquei e vou procurar cores. Achei as cores aqui. Vejam só, olhando lá embaixo, aqui eu posso aumentar um pouquinho, né, para ele ter mais espaço aqui para eu trabalhar. Então, eu posso procurar aqui embaixo, ó. Vejam só, por que eu nunca vou usar esse último aqui, que é o preto mesmo, tá? Eu peguei ele aqui, ó, apliquei, basta eu clicar aqui, ele vai aparecer esse baldinho, e eu posso clicar aqui para aplicar no meu tampo. Por que eu nunca utilizo essa cor? Porque essa cor ela é tão preta que a linha não aparece mais. Ele também não aparece essas diferenças de sombra. Tá vendo que aqui está um pouco mais escuro do que aqui? Tem um degradê para mostrar essas curvas, né? Então vejam só, se eu aplico só esse preto, eu perco completamente o desenho interno aqui. Eu fico só com a silhueta do balcão, né? Então, por exemplo, aqui eu nem saberia que tem um sóculo acontecendo aqui, né? Eu não sei... Por exemplo, se eu deixar ele alinhado, assim a minha visualização, olha só, eu não sei nem o que está acontecendo aqui por dentro, eu não tenho mais referência nenhuma, tá, do balcão, ó. Aqui eu não sei que tem prateleiras, então eu não utilizo essa cor. Eu gosto de utilizar, eu venho aqui em editar e eu vou aumentando esse lightness, tá vendo? Caso se eu não esteja nesse HLS, você pode mudar aqui, ó, trocar de, vamos supor que eu esteja em RGB ou nesse roda de cores. Você pode colocar em HLS aqui e aumentando o lightness, né, dele, que é o L. Eu gosto de colocar aqui, ó, uns 20 aqui de lightness, tá? Eu acho que já fica bem suficiente, ainda fica com uma cor preta, né? Aí você pode falar na sua casa aí, pô, mas isso aí é cinza, não é preto. Tá, legal. Só que se você olhar para a cor do seu teclado agora, você vai ver que ele não é preto, ele é cinza. Se você olhar talvez para o seu mouse ou para o fio do seu computador, talvez seja mais preto do que o seu teclado. Aí você começa a ver que as coisas que a gente considera pretas não são bem pretas, né? No 3D a gente tem que reproduzir isso também, senão primeiro que vai ficar irreal, segundo que você perde completamente ali a profundidade, né, o desenho do objeto. Então eu gosto de deixar nesse 20 aqui. Se te incomodar muito, você põe no máximo aqui, ó, no 15, tá vendo? Que aí já começa a ficar muito escuro ali dentro, eu não gosto, tá? Eu coloco 20, já considero isso aqui preto, ou pelo menos preto o suficiente, né? Legal. Claro que eu não vou texturizar tudo isso com essa mesma cor, então agora eu vou vir aqui no selecionar, tá? Vou pegar essa textura aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Essa é a textura padrão ou textura default, né? E eu vou clicar nos outros elementos que eu não quero que sejam pretos. Vou deixar só o tampo ali. Legal, agora eu preciso texturizar. Opa, aqui ficou um buraco, né, no meu balcão, acho que dá... Como a gente fez esse balcão na última aula, eu acredito que o de vocês talvez também esteja assim, ou quem baixou aí, né, esse balcão aí para fazer deve estar assim também. Então eu vou fazer uma linha apenas aqui, ó, e ele fecha ali para mim, tá vendo? Legal, bacana. Agora eu vou aplicar textura de madeira nessas prateleiras aqui. Então, ao invés de cores, eu vou procurar aqui madeiras e vou pegar uma madeira pronta aqui do próprio SketchUp. Então, vou pegar essa madeira cerejeira original, vamos ver se fica bom. Ruim não ficou, mas ela tá meio grande aqui a textura, né? Então, eu vou vir aqui em editar, e ao invés de 1,38 m de tamanho, porque isso aqui é um JPEG aplicado, ele está com 1,38 m de largura. aparecendo aqui. Ao invés disso, eu vou colocar aqui 0,5, ou seja, 50 centímetros.
Ó, já ficou bem melhor, tá? Já acho que talvez pudesse até diminuir um pouquinho, mas vou deixar assim, ó. Assim ficou bom. E vou aplicar também nessa parte aqui e nessa parte aqui, tá? Ou seja, eu apliquei a textura em todos os grupos, tá? Eu apliquei uma textura preta aqui em cima e de madeira nos outros grupos. Quando eu aplico a textura em um grupo, todas as faces daquele grupo vão ficar com essa textura aplicada, correto? Mais ou menos. Se eu abrir um grupo para edição, deixa eu visualizar aqui o resto do modelo, ó, porque eu quero enxergar tudo junto, né? Se eu abrir o grupo para edição e eu puder selecionar as faces, quer dizer que eu posso texturizar uma face só. Então eu vou texturizar só uma face, vamos ver o que acontece. Eu vou vir aqui em selecionar, vou pegar uma cor aqui, ó. Essa corzinha aqui serve só para eu dar exemplo. Eu texturizar uma face, veja que a face ela é texturizada assim, tá? Então a face ela obedece o grupo desde que não tenha uma cor aplicada diretamente na face. Agora, se eu pegar essa textura padrão e aplicar aqui nessa face, é como se eu estivesse tirando essa textura. E aí ela vai voltar a obedecer o grupo. O grupo está texturizado com a madeira, certo? Então, se eu pegar essa textura padrão e aplicar aqui, ela vai voltar a obedecer o grupo. Aí, se eu fechar aqui o grupo para edição e aplicar a textura padrão no grupo, eu estou tirando a textura que eu tinha colocado no grupo. Ele vai voltar a ficar branco, tá? Então, é um pouco confuso isso, mas a explicação é o seguinte. A face é o último elemento, é o que está lá embaixo, né? A face ela ganha do grupo, porque ela está mais para baixo ali na hierarquia. O grupo ele vai aplicar a cor em todas as faces, desde que as faces não tenham uma cor sozinha delas. Então, por exemplo, se eu vier aqui tentar texturizar o grupo, como eu tinha texturizado essas duas faces, ele vai pegar essa textura aqui e vai jogar no grupo todo, menos nessas duas faces que estão texturizadas, tá? E essa textura default, ela limpa tudo. Então, se eu vier aqui, pegar essa textura e for aplicando ali, ele vai limpar tudo que eu tinha texturizado antes, tá? Agora ele já está como se eu nunca tivesse colocado nenhuma textura. É um pouco complicado, eu sei, mas é assim que funciona e é importante que vocês entendam. Então, se vocês não pegaram, volta o vídeo e assiste de novo essa parte da explicação até vocês entenderem, porque isso é realmente importante para o que a gente vai fazer agora, tá? Como eu fiz esse monte de brincadeira aqui, se eu quiser pegar essa textura aqui de baixo, ó, porque, vejam só, se eu vier aqui nas madeiras e aplicar essa textura de novo, ela não vai estar configurada dessa forma que a gente fez aqui, né? Vejam só. Ela vai estar grandona, daquele jeito que ela estava antes. Ó. Olha a diferença aqui, pequenininha e aqui grandona, né? Por que isso acontece? Porque essas texturas aqui, a gente não edita elas. Toda vez que eu venho aqui em editar e mexo aqui, eu não estou mais editando essa textura específica. Veja que quando eu seleciono uma textura e aplico, a textura está selecionada. A hora que eu aplico essa textura, ela perde a seleção, perceberam? Mas o editar continua aqui. O que acontece? Se eu seguro aqui, pego uma textura e eu tento editar ela, ele não deixa, tá vendo que está proibido? Mas a hora que eu aplico, ele permite que eu edite essa textura. Porém, ele perde a seleção aqui. O que aconteceu? Na verdade, ele tirou essa textura daqui e jogou ela lá para aquela coleção que chama No Modelo, tá? Que é a mesma coisa que eu clicar na casinha. Quando eu clico nessa casinha, ele vem para essa coleção No Modelo, que são as texturas que eu já apliquei no meu modelo. E veja onde ela está selecionada. Ela está selecionada aqui. Não mais lá na Madeiras, né? Então na Madeiras ela não está mais, mas se eu venho aqui no modelo, ela está selecionada aqui. O que acontece? Quando eu edito, eu só consigo editar texturas que estejam nessa coleção no modelo, ou seja, texturas que eu já apliquei. Texturas que são do próprio SketchUp, então vou pegar aqui um metal, por exemplo. Essas texturas eu não consigo editar. Então para eu conseguir editar, eu tenho que clicar aqui, né? Aplicar a textura no meu modelo, aí ir lá no modelo e aí eu seleciono a textura que eu quero e aí eu consigo editar, tá bom? Então, também estou explicando isso aqui porque vocês têm que compreender bastante essa parte aqui de texturas para ficar bem claro aí para vocês. Por isso, eu preciso pegar essa textura e aplicar aqui em cima. Eu posso procurar ela aqui em cima, né? Eu venho aqui, editar, vejo se essa aqui não é essa. Venho aqui, venho editar, essa aqui que a gente colocou 50 por 50, né? Mas isso é difícil. O que é mais fácil? Eu pegar, por exemplo, eu estou com outra textura qualquer selecionada ali. Aí eu pego esse conta-gotas, tá vendo?
e eu clico na textura que eu quero. E ele já seleciona ela para mim, e aí eu posso aplicar ela aqui em cima de volta. Olha que facinho. Bacana, né? Agora que eu já apliquei as madeiras, eu quero aplicar a textura que vai fazer esse S aqui, né? Aquela textura ali que vocês viram na thumbnail. A thumbnail é a capa do vídeo, né? Então é uma textura com um logo aqui e ele é um vermelho meio azulado ali, né? Que faz o fundo do logo. Para isso, eu vim aqui nesse site CleanPNG. Então vocês podem digitar aí, ó, cleanpng.com, e agora eu vim aqui nessa busca e escrevi o seguinte: generic logo. Tá? Eu acho que eu não tô cadastrado nesse site, não tenho bem certeza. Eu acho que é só você vir aqui, ó, e já fazer o download, tá? Olha aqui, como eu já fiz o download, ele já apareceu aqui na minha pasta, tá? Então eu vou simplesmente cancelar, mas vocês vão fazer o download aí. O que acontece? Eu peguei essa textura, esse logo, porque é um logo genérico e assim eu não preciso fazer propaganda de marca nenhuma, mas eu poderia ter pego o logo da minha própria empresa aqui, ou vocês podem também pegar o logo da empresa de vocês, desde que seja um logo que não tenha fundo, tá? Que o fundo seja transparente, que seja em PNG com fundo transparente, aí ele vai servir bem para o nosso exemplo aqui. Então, uma vez que eu baixei o logo, eu vou vir aqui no iniciar e vou pesquisar Paint, tá? Vou abrir esse aplicativo Paint aqui. Eu não vou pressupor que vocês saibam mexer no Photoshop, eu também não vou dar aula de Photoshop aqui, e nem pressupor também que vocês tenham instalado aí, né? Mas caso vocês saibam mexer com Photoshop, tenham instalado, claro que é melhor fazer isso no Photoshop, porque vai ter uma qualidade melhor. Eu vou até mostrar para vocês o defeitinho que vai dar no Paint, né? Então eu tenho aqui, ó, o logo que eu baixei na pastinha aqui, vou arrastar ele para o Paint, vou voltar aqui no Paint, eu vou até maximizar ele aqui, vou criar uma cor de fundo aqui, tá? Então eu venho aqui em editar cores e vou escolher aqui uma corzinha. Eu vou pegar esse pontinho que está aqui embaixo, tá vendo? Eu vou arrastar ele aqui para cima, ó. Eu vou jogar aqui no vermelho um pouquinho para o lado. E eu vou levantar isso aqui, ó, aqui até mais ou menos a metade, talvez um pouquinho mais escuro assim, ó. Acho que assim. Acho que ele foi muito pro rosa ali, eu vou voltar aqui um pouquinho mais pro vermelho. Pronto, acho que dessa forma aqui. Tá, se vocês quiserem fazer igualzinho ao meu, vocês copiem esses números. Senão é só mais ou menos ali no olhômetro. Aí eu vou clicar adicionar as cores personalizadas, ele vai vir para cá, vou dar um OK. Vou pegar essa cor que já está selecionada, vou vir aqui com o baldezinho e vou clicar no branco, ó. Aí pronto, já coloquei um fundo aqui. Agora, vejam que a bordinha aqui ficou meio branca, tá? Esse é o problema de não estar no Photoshop, porque no Photoshop você realmente coloca o fundo e você aproveita que o PNG é transparente e joga ele por cima só. Então ele vai ficar realmente bem aplicado. Aqui não vai ficar tão bom, mas vocês vão ver que lá no balcão final não vai dar tanta diferença assim. Legal, então eu preciso agora salvar isso aqui. Eu vou salvar como para não salvar por cima da minha logo ali. Então eu vou vir aqui em salvar como. Aí vou colocar, ao invés de logo genérico transparente, que foi o nome que eu dei na hora que eu baixei, eu vou colocar aqui, ó, logo genérico com fundo. Pronto. E agora eu preciso também, todas as transparências serão perdidas se você salvar essa imagem. Deseja continuar? Sim, ok. Legal. Agora eu quero também fazer só a cor aqui do logo. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou diminuir para cá, deixar ele bem pequenininho e vou salvar isso aqui como também, ó, salvar como. E aí, ao invés de logo genérico com fundo, eu vou colocar aqui, ó, logo cor só. Logo cor. Beleza. Vou lá no meu SketchUp, cadê? Aqui. E vou criar aqui uma textura nova. Para criar uma textura nova, eu sempre clico aqui, ó, nesse definir material como padrão. Porque se eu não clicar nele e vier criar direto uma textura nova, ele vem com a textura que estava anterior aplicada aqui, já me dá um problema. Então não, eu clico aqui nesse definir material como padrão e depois aqui em cima em criar material, tá? Beleza, fiz isso.
vou clicar aqui ó, nessa pastinha para eu procurar um material, vou achar minha pasta ali onde eu salvei, né? E venho aqui em logo cor. Primeiro eu vou criar a corzinha dele aqui, ó. Vou abrir, beleza. Colocou ali a cor, o tamanho aqui tanto faz, tá? Porque na verdade isso aqui é só tem a informação da cor aqui. Vou colocar aqui, ó, nome do material, cor logo, vai. Cor logo. Ok. Agora vejam só, né? Depois de aprender a texturizar os grupos e as faces, eu sei que se eu clicar aqui, ele vai texturizar o grupo inteiro, inclusive as faces de dentro, que é uma coisa que eu não quero. Eu quero que isso aqui seja o mais realista possível, então eu vou texturizar com essa cor apenas as faces onde estaria aplicado ali, né, a minha fórmica. Então eu venho aqui, abro o grupo para edição, pego aqui a cor logo e aí eu vou aplicar onde estaria a fórmica. Aqui, 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 aqui e aqui, certo? Aqui vai encostado na parede, nem vou aplicar não. Então vai ficar dessa forma. Legal, vou fechar isso aqui e vou aplicar também no sóculo aqui, ó. Não é sóculo isso, Nilo, é só uma base. Então tá bom. Apliquei aqui, ó. Cliquei do lado de fora, beleza. Fiz ali. Aqui por dentro ele não vai ter essa cor, então vai economizar, né? A gente sempre economiza para o cliente quando a gente pode. Legal. Agora eu vou suavizar essas arestas aqui do balcão, tá? Então eu vou selecionar. Na verdade eu vou selecionar todo mundo aqui, ó. Vou vir aqui em suavizar arestas e vou ligar esse de baixo aqui, ó. Ele já vai servir ali para mim. Caso de vocês estejam numa posição diferente de 20 graus, vocês podem deixar isso aqui em qualquer posição, desde que não fique ali abaixo de 10 e acima dos 90, tá? Eu vou deixar aqui nos 20 mesmo, ó. Não dá para digitar o número ali, né? Mas eu vou deixar aqui perto aqui, ó. Tá ótimo. Beleza? E isso vai fazer com que ele suavize as arestas que estão até 20 graus, tá? Legal, bacana, tá suavizadinho ali. Agora eu vou aplicar essa textura do logo. Só que vejam só, vou criar aqui. Então vamos lá, em materiais, zerar aqui, como a gente aprendeu, criar uma textura nova, vir aqui, pegar o logo, vou abrir e vou chamar ele aqui de logo. Eu vou dar esse tamanho aqui, ó, de largura 50, vai, 50 centímetros de tamanho na largura. Ele ficou aqui com aproximadamente 47 de altura, tudo bem? Eu vou clicar aqui em OK. Vejam só, a hora que eu aplico, olha o que acontece. Ele fica todo bagunçado, ele aplica no balcão inteiro, porque isso aqui virou uma face só, né? Então eu vou até voltar aqui, vou dar um Ctrl Z e vou fazer o seguinte, eu vou apertar espaço, vou vir aqui em visualizar geometria oculta. Aí eu enxergo essas faces aqui. Agora se eu aplicar essa cor aqui, ó, ele já fica melhor, ó. Ele já vai vir... Opa, não quer aplicar por quê? Pronto, agora foi. Ele veio só nessa face aqui, tá? Então já ficou um pouco melhor. Mas não é exatamente isso que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou aplicar um offset aqui, tá? O atalho para offset é o F. Eu vou clicar aqui, ó, vou jogar um offset aqui um pouco para baixo, tá? E aí eu vou selecionar isso aqui, ó, vou apertar o S de escala. Lembra que eu falei que ele tinha aqui, ó, 50 de largura? Vou pegar por esse ladinho aqui, ó. E esse ladinho, ele é uma âncora, né? Então eu posso mexer aqui na escala desse quadrado por esse tamanho, por essa âncora aqui. Se eu apertar o Ctrl, você vê que a âncora oposta vai para o meio. Então eu posso colocar isso aqui em qualquer posição e daí eu digito o que eu quero. Então eu vou digitar aqui, ó, 57 cm, aqui embaixo, tá vendo que está aparecendo aqui, ó, 57 cm, e vou apertar Enter. E ele já vai ficar com 57 centímetros de largura, tá? Se eu digitasse aqui, por exemplo, ó, vamos fazer de novo, tá? Se eu digitasse outra medida, 0,3 m, aí são 30 centímetros, né? Enter, olha lá, ó, 57 cm, ou seja, eu posso digitar tanto em metros quanto em centímetros, desde que eu digite a unidade depois, tá? E aqui eu vou colocar 47 de altura, então eu vou pegar aqui, vou apertar o Ctrl, vou colocar em qualquer posição, vou clicar, né, para ele ficar ali, e agora eu digito o quanto eu quero que fique, 47 cm, Enter. Beleza, ficou ali, ó, bonitinho. Vou pegar aqui o logo e vou clicar aqui dentro, ó, aplicou. Agora ficou fora da posição, então eu clico com o botão direito, vou lá em textura, posição,
pego esse vermelho aqui, ó, e arrasto para o canto e solto. Opa, a largura aqui deu errado, né? Então eu vou apertar espaço, apertar S, vou apertar o Ctrl e vou digitar. Ah, acabei de perceber o erro que eu fiz. Eu falei 57 de largura, na verdade ele tinha 50 aqui de largura, né? Então eu preciso diminuir 7 centímetros isso aqui. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou apertar o S, vou diminuir aqui, vou digitar 0,5M ou 50 cm, tanto faz. E aí vocês vão ver que o logo ele achatou junto, né? Ele distorceu a imagem. Para isso, eu tenho que clicar com o botão direito, vir aqui em textura e redefinir a posição. Assim ele vai resetar o tamanho da textura. E aí eu tenho que vir aqui em textura, posição de novo e arrumar a besteira que eu fiz, né? Então beleza, coloquei aqui, ó, agora deu certinho, tá vendo? Aí ficou aparecendo esses quadrados aqui, essas linhas aqui do quadrado. Vou apertar E de eraser, tá? De borracha. Só que se eu apagar aqui, ó, veja que vai sumir a textura de fora vai entrar dentro do quadrado aqui, né? Então o que eu preciso fazer? Eu vou segurar o Ctrl, aliás, eu vou segurar o Shift, porque o Shift ele só esconde essas arestas aqui para mim. De maneira que quando eu vier aqui em visualizar e desligar a geometria oculta, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, completamente bem emendado, né, junto com o resto. E vocês veem que não ficou ruim aquela parte branca aqui fora, que a gente fez pelo Paint, mas se você der um zoom caprichado, você vê que ficou assim aparecendo, tá? Então é aquilo, é melhor fazer no Photoshop do que fazer no Paint, tá? Mas você vê que não fica tão ruim assim, tá? Agora eu vou agilizar aqui, vou fazer o resto aqui mais rapidinho aqui para vocês verem. Aqui eu vou ligar as geometrias ocultas e fazer um offset. Aqui eu já vou deixar o offset no mesmo tamanho ali do offset do lado. E do lado aqui eu vou deixar com os 50 centímetros, dessa vez sem vacilar, né? 0,5M. Legal, aqui é a mesma coisa. Ó, tem uma coisa que se vocês não fizerem não vai dar certo aí pra vocês. Vocês têm que dar o like no vídeo. Se não der o like não vai funcionar aí no computador de vocês, tenho certeza. Então aqui, ó, novamente 0,5M. Aqui eu vou fazer, para eu copiar essa textura e jogar para cá, eu vou fazer um esqueminha. Eu vou apertar B de balde. E ao invés de eu clicar aqui, eu vou segurar o Alt. Quando eu seguro o Alt, ele vira o conta-gotas. Lembra o conta-gotas ali, que quando eu estou em selecionar, eu posso pegar ele por aqui, ó. Eu posso usar ele pelo atalho. Eu posso apertar o B, segurar o Alt, clicar na textura que eu quero copiar. Daí eu solto o Alt e clico nos outros dois lugares aqui, ó. Pronto. Aí aqui não sei porque não deu certo. Vamos lá. Pronto, agora foi. Acho que não podia estar selecionado. Agora eu vou clicar com o botão direito, vou em textura posição e vou só ajustar a posição dessas duas texturas aqui. Feito. Apertei espaço, apertei o E, segurei o Shift aqui para ocultar essas arestas. Arestas ocultas. Apertei espaço. Eu acho que está pronto. Vamos ver. Prontinho. Nosso balcão completamente texturizado. Olha só que bonitinho que ficou. Pronto para a gente colocar ele num modelo. Para isso, eu vou deletar o bonequinho aqui da escala humana inicial ali. Agora ele está pronto. Eu só vou salvar esse arquivo. Ó. Já tá ali salvo como vídeo do balcão, né? Então vou salvar. E a hora que eu abrir um arquivo novo, eu posso simplesmente inserir aqui esse arquivo aqui, né? Posso só inserir ele para cá, ó. Ele já vem bonitinho, tá? Vem já como um componente aqui, ó. Tá vendo? Já certinho. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram do conteúdo, então peço que se inscrevam no canal para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. Enfim, estou sempre postando aí alguma coisa nova para vocês.
Agradeço por terem chegado até aqui e vamos que vamos!